Olá, bom dia a todos e todas do nosso sétimo período. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, então feliz dia dos namorados para os namorados, feliz dia dos namorados também para quem não tem namorado e namorada, enfim. E galera, hoje em tese seria recesso na nossa instituição, mas como a gente já está caminhando para o fim do semestre, eu prefiro dar uma aula completa para vocês acerca dos alimentos, do que depois ter que passar por cima de algumas características que são sim importantes. Às vezes a gente dentro da graduação poderia passar por cima, mas esse não é o compromisso que eu tenho com vocês. Pelo contrário, aqui a gente tem que esgotar os temas, aproveitar todas as oportunidades, e aqui hoje não será diferente. Porque, querendo ou não, a gente está num ambiente de pandemia e nós tivemos ali algumas semanas, acho que 2 a 3 semanas, sem atividades, mas mesmo assim a gente não prorrogou essas semanas, então nós, professores, tivemos ali um déficit de 2 ou 3 semanas e agora eu preciso compensar com vocês. E uma maneira de recompensar, compensar um pouco isso, é eu fazer essa aula hoje. Então é uma aula sucinta, uma aula objetiva, mas é uma aula importante, muito importante. Não sei como vocês estão fazendo aí para acompanhar as aulas através do YouTube, mas, bem, cada um tem a sua responsabilidade, todos já são adultos e adultas, né? Então, o mercado de trabalho, vocês já sabem como que é a advocacia. Então, quanto antes vocês começarem a se preocupar com esses temas, a esgotarem esses temas de estudos, por óbvio, você tende a ser um profissional muito mais capacitado do que outros que não fazem isso, tá? Então, aproveitem as oportunidades, cada um dentro da sua realidade, dentro da sua dificuldade, mas, no meu ponto de vista, sinceramente, é inimaginável dentro desse ambiente que a gente está vivendo, alunos não acompanharem as nossas aulas. Tanto é que não sei se o segundo semestre vai ser assim, mas eu acho que a gente tem que ter algumas adaptações para a gente continuar, porque eu sei que tem muitos alunos que estão acompanhando, mas tem alguns alunos que não estão acompanhando. Apesar de ser a responsabilidade deles, isso, querendo ou não, eu fico preocupado. Deveria ficar preocupado? No meu ponto de vista, sim. Tá? Tem alguns professores, não professores, mas tem algumas pessoas que discordariam de mim, mas eu fico preocupado, sim, porque querendo ou não, é minha obrigação e como minha obrigação, eu sou o responsável. Mas sem mais delongas, né? O objetivo da aula de hoje não é isso. Primeiro vídeo a gente vai falar das características da obrigação alimentar e do direito aos alimentos. Primeira questão é que a obrigação alimentar e o correspondente dever de alimentos, né, tem características únicas que os distinguem de todos os outros direitos e obrigações, razão pela qual a gente tem que estudar isso de uma maneira destacada, tá? Primeiro, que a gente pode dizer que a obrigação alimentar é um exemplo típico de obrigação que somente decorre da lei, sendo esse entendimento ainda majoritário dentro da melhor doutrina. Entretanto, tem uma segunda via doutrinária que diz que é igualmente correto afirmar que a obrigação alimentar decorre da lei somada à autonomia privada. Como a gente já destacou na aula passada, essa última frase também existe no direito da família quando a pessoa escolhe com quem quer ficar, com quem quer namorar, com quem quer ter uma união estável ou com quem quer se casar, o que está dentro do conceito do que a gente chama de escalada do afeto dentro do nosso direito das famílias, e isso foi criado de forma brilhante pelo Euclides de Oliveira, que traz um título, né, dentro dos anais do 5º Congresso de Direito do IBDFAM, que chama Escalada do Afeto. Então, de forma bem pontual, as principais características da obrigação e do direito relacionado com os alimentos, a gente pode destacar de uma forma metodológica, tá? Essa primeira obrigação, essa primeira característica, desculpa, é um direito personalíssimo. Então, os alimentos são um direito personalíssimo. Então, no que tange ao credor alimentando, o direito dos alimentos é personalíssimo, uma vez que somente aquele que mantém uma relação de parentesco
casamento ou união estável com o devedor ou alimentante, pode pleiteá-los. Dentro do binômio, e aqui fica a sugestão para vocês verem um vídeo do binômio ou trinômio, mas dentro do binômio possibilidade/necessidade, incidindo, claro, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, que eu fiz uma distinção naquele vídeo também, e pelo YouTube eu verifiquei que não tem nenhuma visualização naquele vídeo. Eu não sei se quando vocês assistem na plataforma da faculdade não conta visualização, mas esse vídeo é um vídeo muito importante e não tem nenhuma visualização constando para mim até sexta-feira, na parte da manhã, o que é um pouco assustador para mim, tá? E outra coisa, diante do seu intuito personae, né, unilateral, a obrigação alimentar não se transmite aos herdeiros do credor, sendo intransmissível, nesse ponto. Em razão disso que a gente pode caracterizar um direito personalíssimo, e isso justifica a natureza declaratória da ação de alimentos e a sua correspondente imprescritibilidade, bem como outras características especiais que a gente vai estudar. A segunda característica a gente pode chamar de reciprocidade. Então, a obrigação de alimentos é recíproca entre os cônjuges e os companheiros na regra do artigo 1694 do Código Civil. A reciprocidade dessa obrigação e do direito também existe, obviamente, entre pais e filhos, sendo extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação dos mais próximos em grau uns nas faltas dos outros, tá? De outros, melhor dizendo. A gente vai entender bem isso daqui, mas tem o enunciado 341 do CJF que fala para nós que para os fins do artigo 1694, 1696, melhor dizendo, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar também. O que a gente pode perceber aqui? Que trata-se, na realidade, de uma valorização da parentalidade socioafetiva, que foi uma discussão muito grande que a gente já teve, a gente já passou, eu não vou ficar aqui repetindo, mas dentro do STJ, obviamente que o IBDFAN também encabeçou isso, mas a gente tem essas relações. E não obstante, a gente pode destacar, como eu falei para vocês, que o grau de parentesco mais próximo exclui o grau de parentesco mais longo, mas pode existir, desculpa o barulho da moto, mas a gente pode ter ali uma possibilidade de você conseguir fazer uma substituição. Isso dentro da regra do artigo 1694, que diz que na falta de ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada uma ordem sucessória também. Calma que a gente vai entender isso. E na falta de descendentes e ascendentes, os alimentos poderão ser pleiteados aos irmãos, germanos ou bilaterais, mesmo pai da mesma mãe, por exemplo, e unilaterais, que é o mesmo pai ou mesma mãe. Então, em resumo, o artigo 1697, conjugado com 1696, etc., ele traz para nós algumas regras. Por exemplo, quem que são os ascendentes? O grau mais próximo vai excluir o mais remoto nesse tipo de possibilidade. Ou seja, pai não está, pai, enfim, está morto ou sumiu, enfim. Avô, o grau mais próximo, aliás, o grau mais remoto vai entrar porque o mais próximo não está. Então, como o mais próximo exclui mais remoto, se tiver um pai ou uma mãe, por óbvio, você não atinge os avós. Descendentes, o grau mais próximo também vai excluir o remoto. Então, se um pai pleiteia alimentos ao filho, se não tiver filho, ele pode pleitear para o neto, tá? Se tiver o filho, ele não pleiteia para o neto, porque o mais próximo exclui os mais remotos. Já em relação aos irmãos, a gente vai entender um pouquinho isso melhor mais para frente, primeiro os bilaterais e depois os unilaterais. Em todos esses casos, a gente tem que reconhecer a multiparentalidade, tanto quanto aos ascendentes, como em relação aos descendentes. Duas outras opções polêmicas surgem dos dois dispositivos que a gente está estudando aqui, com uma grande repercussão para a prática das questões dos alimentos familiares, tá? A primeira é saber se os tios-avós, sobrinhos netos e primos são obrigados a prestar alimentos. Eis que não são parentes colaterais. Eis que são parentes colaterais, né? Então, como não há uma menção expressa na lei, não há que se falar em obrigação alimentar, segundo o posicionamento majoritário e da jurisprudência acerca, por exemplo, de tios e sobrinhos, e a gente tem uma jurisprudência consolidada no STJ disso, tá? Mas a gente tem que
entender que existe um entendimento minoritário, encabeçado pela professora Maria Berenice Dias, que se posiciona pela viabilidade de se pleitear alimentos aos demais parentes colaterais. O que a Maria Berenice traz para nós, a nossa grande doutrinadora Maria Berenice? Que o silêncio não exclui os demais parentes do encargo alimentar. O silêncio não significa que tenham os demais sido excluídos do dever de pensionar. Então, os encargos alimentares seguem os preceitos gerais. Na falta dos parentes mais próximos, são chamados mais remotos, começando pelos ascendentes, seguidos dos descendentes. Portanto, na falta dos pais, avós e irmãos, a obrigação passa aos tios, tios-avós, depois aos sobrinhos, sobrinhos netos e finalmente aos primos. O Flávio Tartuccio ele diz que provavelmente a Maria Berenice Dias tem razão nesse posicionamento, porque esses colaterais eles são herdeiros tendo direitos e, como eles possuem direitos, eles também têm obrigações, no caso, portanto, de prestar alimento. Então, a gente tem esse posicionamento até agora, tá? Enfim, uma outra característica, a gente passou pelas duas primeiras características, é a nossa irrenunciabilidade. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque o Código Civil de 2002, pelo menos de forma aparente, ele sepulta essa discussão da questão da renúncia, da possibilidade de renúncia aos alimentos. E realmente, esse sepultamento, a gente pode dizer que foi somente na aparência. Por quê? Porque o artigo 1707 do Código Civil é claro quando preceitua que pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Paulo Lobo é o jurista que elogia essa visão, explanando que qualquer cláusula de renúncia, apesar da autonomia dos que a celebram, considera-se nula, podendo o juiz declará-la de ofício. Tá? Esse dispositivo ele equivale, na realidade, ao artigo 406 do Código Civil, 404 do Código Civil de 1916, que tinha uma redação bem semelhante com esse dispositivo aqui. E esse dispositivo, 404 do Código Civil de 16, ele gerou a súmula 379 do STF, no que tange à separação judicial, que era chamado o antigo desquite. Né? Então, no acordo de desquite, não se admite a renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais, isso na regra da nossa súmula 379 do STF. Novamente, a gente repete aqui sempre, né, que a separação judicial não existe mais no sistema jurídico nacional desde a emenda constitucional 66 de 2010. Então, contudo, apesar desse dispositivo aí estar em voga, enfim, desse dispositivo, melhor dizendo, o anterior e da nosso entendimento simulado, a jurisprudência e a doutrina vinham entendendo quase com unanimidade que o quê? Pela possibilidade da renúncia aos alimentos quando da separação judicial, do divórcio ou da dissolução de união estável. Justamente por isso, parcela considerável e respeitável da doutrina aponta que a primeira parte do artigo 1707 do Código Civil, ao vedar a renúncia aos alimentos, constitui um total retrocesso, não devendo ser aplicado, portanto, às renúncias estabelecidas nesses casos, mas somente nas relações de parentesco. Então a gente separa aqui. Uma coisa é a relação de parentesco, então filho e pai, e etc., filho e mãe, etc. E outra coisa é as relações decorrentes ali de uniões estáveis e casamentos, tá? Quem que fala isso? Por exemplo, Silvio Rodrigues, que é atualizado pelo Francisco José Carralho, o Rolf Madaleno, etc. Tá? Então, balizando esse entendimento majoritário da doutrina, foi aprovado dentro da terceira jornada de direito civil do CJF um enunciado, que é o enunciado 263, que fala para nós que o artigo 1707 não impede que seja reconhecida, válida e eficaz a renúncia manifestada por ocasião do divórcio, seja ele direto ou indireto, ou da dissolução da união estável. Portanto, a irrenunciabilidade do direito a alimentos somente é admitida enquanto subsista vínculo de direito de família. E o autor desse enunciado é um grande doutrinador fluminense, que é o Guilherme Calmon Nogueira da Gama, e ele não faz menção na ementa a respeito da questão da separação judicial, diante desse debate anterior, mais profundo quanto à renunciabilidade nesses casos. Então, como a gente vai observar na jurisprudência,
que a polêmica está formada. Por quê? Porque a lei consagra uma regra clara, mas a doutrina se divide. E a jurisprudência consolidada dentro da vigência do Código Civil de 2002, ela vai entender as coisas de uma maneira um pouco complicada. Por quê? Porque, primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu ser válida e eficaz essa cláusula de renúncia a alimentos constante da separação judicial, isso no RESP 701-902 de São Paulo, que foi um RESP julgado em outubro de 2005. Mas o Tribunal, por exemplo, de São Paulo, também acompanhou esse entendimento, dentro, por exemplo, de uma apelação civil 338067, dígito 4/0, acompanhando esse entendimento da possibilidade dessa renúncia, e em data mais recente, admitindo implicitamente essa renúncia de alimentos, o STJ ele editou a súmula 336, prevendo que a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada, melhor dizendo, a necessidade econômica superveniente. Foi recente, porque o julgado que eu falei para vocês do STJ foi de 2005 e esse posicionamento é de 2007. Porém, diante do que a gente verificou da emergência da emenda do divórcio, a súmula perdeu em parte a sua eficácia. Isso porque não há mais no sistema, novamente, a questão da separação judicial e, no caso de divórcio, não há que se falar em benefício previdenciário. Na verdade, somente subsiste essa súmula, para o caso das pessoas separadas judicialmente antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 66 de 2010, havendo direito adquirido ali em relação ao citado benefício previdenciário. Por outra via, o Superior Tribunal de Justiça também concluiu justamente o contrário que a gente está colocando aqui, aplicando a irrenunciabilidade consagrada no artigo 1707 do Código Civil. Por exemplo, aqui um trecho breve do posicionamento dentro do agravo regimental no agravo 668-207 de Minas Gerais, da quinta turma, da ministra relatora Laurita Vaz, isso também de 2005, ela fala para nós que a mulher que recusa os alimentos na separação judicial pode pleiteá-los futuramente, desde que comprove a sua dependência econômica. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também ele adotou essa possibilidade desse pleito posterior, ou seja, da não questão da irrenunciabilidade. Isso, por exemplo, dentro da apelação civil 646-228, dígito 4/6, quando fala lá brevemente que alimentos, renúncia no divórcio, pretensão posterior de pleiteá-la que encontra amparo no artigo 1707, sentença de extinção afastada, prosseguimento de instrução determinado, recurso provido. Então, apesar desse choque doutrinário da jurisprudência, a gente precisa concluir que realmente os alimentos são irrenunciáveis. Por quê? Porque o artigo 1707 está em sintonia com o artigo 11 do Código Civil de 2002, então os alimentos são inerentes à dignidade da pessoa humana, sendo o direito aos mesmos um verdadeiro direito da personalidade. E o STJ também tem caminhado para esse sentido, dentro de, por exemplo, em 2019, recentemente, ali em agosto de 2019, o STJ ele posiciona-se no seguinte sentido quando ele fala que, em conformidade com o direito civil constitucional, que preconiza uma releitura dos institutos reguladores das relações jurídicas privadas a serem interpretados segundo a Constituição Federal, basicamente nos princípios da proteção da dignidade humana, da solidariedade social e da isonomia material, o direito aos alimentos deve ser concebido como um direito da personalidade do indivíduo. Trata-se, pois, de direito subjetivo inerente à condição humana, imprescritível ao seu desenvolvimento, à sua integridade física, psíquica e intelectual e mesmo à sua subsistência. Os alimentos integram o patrimônio moral do alimentando e não ao seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis economicamente. Para efeito de caracterização da natureza jurídica aos alimentos, a correlata expressão econômica afigura-se in totum irrelevante, apresentando-se de modo reflexo como ocorre com os direitos da personalidade. Então, a tese hoje do STJ é que, a qual, sendo extinta essa obrigação alimentar pela exoneração de alimentos no caso concreto, diante, por exemplo, da alteração da guarda do menor em favor do executado, a mãe não tem legitimidade para prosseguir na execução dos alimentos vencidos em nome próprio, pois não há subrogação da obrigação diante do citado caráter personalíssimo do direito aos alimentos. Então a gente tem esse posicionamento hoje interessante, lembrando que tudo derivado, tudo baseado dentro da nossa boa-fé objetiva, então a gente consegue concluir mais
essa questão. A gente tem propostas acerca dessa irrenunciabilidade tanto na Câmara dos Deputados, bem, no Congresso Nacional como um todo, para fazer uma alteração dentro desse artigo 1707, mas aqui não cumpre a nós ficar discutindo o projeto de lei por enquanto, tá? Então eu vou cortar esse vídeo agora e aí a gente continua aqui com as características dos alimentos. Já voltamos.